Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Mindset de Dados. E o episódio de hoje eu quero falar sobre um tema que muitas vezes eu já conversei com diversos profissionais, que diz a respeito o que eu preciso aprender para entrar na área de dados ou para me desenvolver na área de dados. Isso é uma dúvida muito comum para quem está começando a sua jornada ou para quem quer começar uma jornada dentro da área de dados. E esse episódio eu preparei aqui algumas questões, algumas dicas que podem auxiliar você nessa jornada. Porque uma coisa é fato: tem muito conteúdo, tem muito mestre, tem muito mentor, guru, como a gente queira classificar ou dizer, que está ensinando diversas coisas e coisas muito boas. Mas como um profissional que talvez está iniciando, a gente olha para essa gama de questões e parece que é uma barreira intransponível saber sobre Python, sobre SQL, sobre o Power BI, sobre o tal da outra ferramenta, essa outra tecnologia, e daqui um pouco eu vejo uma informação de arquitetura medalhão, e eu já não sei se é isso que eu vou, se é isso que eu quero, e eu vejo que tem alguma coisa de LLM, e eu tenho que aprender isso, e parece que é uma infinidade de coisas para aprender, e eu nunca vou dar conta disso aí. O ponto é que, sim, são todas essas disciplinas importantes, mas eu acredito que tem algumas coisas que elas são base para quem quer trabalhar na área de dados e para quem quer avançar ainda mais e continuar crescendo na carreira. Eu quero recomendar 4 pontos, 4 coisas que vão ajudar você a se desenvolver na área de dados. A primeira delas é: entenda do seu negócio, saiba onde você está pisando. Que isso quer dizer? Não somente você entender da sua empresa, mas você entender da área da qual você faz parte. Quais são os processos? Como as coisas funcionam? Como é a dinâmica de trabalho? O que funciona, o que não funciona? O que é o objetivo da tua área? O que é o objetivo da tua empresa? Entenda bem isso. Para quê? Para que você possa encontrar oportunidades para aprender, se desenvolver e também contribuir com soluções que façam sentido. O ponto é que muitas vezes os profissionais acabam entrando numa área e não sabendo muito bem os objetivos, o cerne daquela área, o cerne daquela empresa, aquilo que é o direcionador principal, que é a missão, para onde aquela empresa ou para onde aquela área está indo. Então, esse é um ponto muito importante. Entenda do seu negócio, saiba onde você está pisando. Segundo ponto que eu quero trazer aqui, fala sobre resiliência, que é a capacidade da gente aprender, mudar rápido, errar, mas também já logo trazer uma correção, trazer uma solução. Ninguém nasceu sabendo de tudo, ninguém conhece todas as coisas e muito provavelmente durante a jornada a gente vai errar bastante. Vai errar numa decisão, vai errar numa situação ali que era para ser de um jeito, era para ser num prazo e acaba não fechando naquele prazo, era para ser um entregável dessa forma e não foi conforme esperado. Então, erros podem acontecer. O problema é quando erros operacionais, erros ali numa possível entrega, eles acontecem e nenhuma correção é feita com isso, nenhuma ação é feita para isso. O profissional, ele pega, ele toma aquele erro para si, ou ele não faz nada, ou ele continua errando. Não, nós temos que ser resilientes a ponto de: errei, sim, agora aprendi, mudei, transformei, levantei, não fiquei com a cabeça baixa e fui para frente. Agora, tecnicamente falando, tem um terceiro ponto aqui que eu quero abordar. Saiba SQL. Se você é analista de dados, se você é cientista, se você quer ser cientista ou analista, quer ser engenheiro principalmente, mas como eu estou falando aqui para analista, saiba SQL. É uma base que vai te dar uma compreensão sobre estrutura de consulta a dados, sejam eles mais estruturados ou não tão estruturados,
mas isso também vai te ajudar a compreender dinâmica de relacionamento entre tabelas, construção de consultas, vai te ajudar a pensar de uma forma que você consiga depois entregar um report, consiga entregar uma aplicação visual. E se eu posso trazer aqui um quarto ponto, e esse quarto ponto, sim, eu acho que também é importante, é aprenda uma ferramenta de análise que seja uma ferramenta de exposição de reports. Essa ferramenta, você pode virar talvez um especialista em Excel, se o seu contexto demanda isso, por que não? Pode ser. Mas eu daria uma recomendação aqui, é aprenda uma ferramenta um pouco mais robusta, talvez um Tableau, um Power BI, um ClickSense, por que não? Porque por que eu não aprendo todas? Por que aprender somente uma? Porque a partir do momento que você pegar a lógica de uma, você consegue replicar aquela lógica para as demais. Quem aprende bem uma ferramenta de analytics, como por exemplo um Power BI, um Tableau, um ClickView, um ClickSense, consegue navegar tranquilamente, claro, vai ter suas diferenças, mas consegue navegar tranquilamente entre diferentes ferramentas de analytics. Então, são 4 pontos, 4 passos que, se eu estivesse hoje entrando na área de dados, provavelmente eu desenvolveria, eu trabalharia eles, que é a questão de entender cada vez mais do negócio, do lugar onde eu estou pisando, ter resiliência, aprender e mudar rápido, não baixar a cabeça, levantar e seguir em frente, aprender SQL e também uma ferramenta de BI. Se você curtiu esse conteúdo, não deixe de compartilhar ele com os seus amigos, com mais pessoas, para ajudar talvez pessoas que estão entrando na área a direcionarem um pouco os seus estudos. Pessoal, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.